Parece que Alexandre de Moraes é muito amigo de Vorcaro, pois ele até foi convidado para um jantar na mansão do banqueiro. Será que se um dia um caso contra o Master parar no STF, Moraes vai ser imparcial ou vai beneficiar o melhor cliente de sua esposa? Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por algumas pessoas, papagaios e periquitos, escrito por versão brasileira Herbert Richards, revisado e narrado por Gordinho Caipira. A saga do Banco Master segue a cada dia, revelando um pouquinho mais das imundícies da política brasileira. Recentemente, o jornalista Lauro Jardim trouxe a informação de que o ministro Alexandre de Moraes participou de um jantar na mansão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ao lado de políticos influentes de Brasília. À primeira vista, esse evento pode não parecer nada demais, afinal, políticos em Brasília se encontram o tempo todo. Mas em um país como o Brasil, onde a confiança nas instituições já foi corroída até o osso, é simplesmente impossível que esse tipo de informação passe incólume aos olhos de quem ainda se esforça para pensar com um mínimo de honestidade intelectual. Não estamos falando de um cidadão comum recebendo amigos para uma noite agradável. Estamos falando de um ministro da Suprema Corte jantando com o proprietário de um banco que naquele momento já era alvo de comentários insistentes sobre fragilidades financeiras e cujo maior contrato envolve, curiosamente, a esposa desse mesmo ministro. Um contrato de 129 milhões. É uma cifra que por si só já deveria despertar a desconfiança até do mais inocente dos brasileiros. Ainda mais quando se trata de alguém que ocupa um dos cargos mais poderosos da República. É claro que alguém sempre aparecerá para dizer que não há nada de ilegal nisso. Essa é, aliás, uma das frases favoritas dos parasitas estatais. Mas a questão aqui nunca foi primordialmente a legalidade estrita. A questão é moral, institucional e, acima de tudo, estrutural. É impossível exigir que as pessoas não pensem o pior quando o ministro do Supremo Tribunal Federal se reúne em um ambiente privado com o dono do banco que mantém o maior contrato com a empresa de sua esposa. Impossível. Em qualquer país minimamente decente, e o Brasil definitivamente não se enquadra nessa categoria, seria impensável que familiares diretos de ministros da Suprema Corte pudessem representar clientes que, direta ou indiretamente, dependem de decisões judiciais do próprio tribunal. A desculpa dos ministros do STF é que seus familiares não merecem ser penalizados por causa de seus cargos de ministros. Ou seja, a pobre da esposa do Moraes não merece perder um contratinho milionário só porque o marido é ministro do STF. Ah, nos poupe. Se quer tanto ter liberdade de contrato, então abdique do cargo público. Ou será que, se não fosse pelo cargo público, o banco não teria interesse em contratar Viviane? Fica a dúvida no ar. O caso do Banco Master expõe a podridão que envolve não apenas um ministro específico, mas todo o ecossistema do poder em Brasília. STF, políticos, grandes empresários bem relacionados, banqueiros que transitam com facilidade entre gabinetes e mansões. Todos se conhecem, todos se frequentam, todos se protegem. A República do Compadreu segue funcionando a pleno vapor, enquanto o cidadão comum é convidado a acreditar que tudo isso acontece em nome da democracia. É curioso observar o contraste entre esse jantar e decisões recentes da própria Suprema Corte. Alexandre de Moraes foi um dos protagonistas da condenação política de Jair Bolsonaro por ter se reunido com embaixadores. Naquela ocasião, argumentou-se que o encontro representava uma ameaça às instituições, um gesto inaceitável, algo que feria os limites do cargo. Mas ao que tudo indica, reunir-se com o maior cliente da empresa de sua esposa em um momento sensível para o sistema financeiro não parece ter causado qualquer desconforto ao ministro. Engraçado como a régua moral muda conforme o posicionamento político. O caso do Banco Master também ajuda a escancarar algo que libertários denunciam há décadas. O Estado não é um árbitro neutro, nem um agente do bem comum. Ele é, antes de tudo, uma gigantesca máquina de transferência injusta de renda. Tira de quem produz para entregar a quem não produz. Retira recursos de empresários que não têm contatos para favorecer aqueles que têm acesso aos jantares certos. Penaliza quem não ocupa cargos e beneficia quem vive deles. Em outras palavras, quem é digno daquela renda acaba sendo obrigado a entregá-la a quem é indigno, apenas porque esse último opera ou está envolvido com quem opera o sistema. Nesse contexto, não surpreende que surjam indícios de movimentações dos bastidores para salvar o Banco Master. Os esforços de Dias Toffoli, as pressões de Alexandre de Moraes sobre o presidente do Banco Central e o silêncio cúmplice de grande parte da elite política formam um quadro bastante sugestivo. Ao que tudo indica, Daniel Vorcaro pode ter deixado claro algo do tipo: se eu cair, levo vocês junto. Não se trata de uma afirmação categórica, mas de uma leitura plausível da dinâmica do poder em Brasília. Quem entende o funcionamento real do Estado sabe que chantagens implícitas são a moeda corrente entre essa gente. Quando bancos quebram, seja no Brasil ou em qualquer outro país, raramente o prejuízo fica restrito aos seus controladores. Ele é socializado, é empurrado para o colo do pagador de impostos, direta ou indiretamente. Linhas especiais de crédito surgem, regulações são flexibilizadas, decisões judiciais aparecem no momento oportuno.
Tudo isso é feito em nome da tal estabilidade do sistema, como se o sistema fosse um fim em si mesmo, e não um arranjo que deveria servir à sociedade, se é que isso ainda faz algum sentido. O mais revoltante é perceber como essa engrenagem funciona tal qual um motor bem lubrificado. Enquanto pequenos empresários quebram sem direito a jantar com ministros, enquanto trabalhadores autônomos são esmagados por impostos e burocracia, os grandes players continuam sendo protegidos. E é exatamente por isso que insistir na ideia de um Estado bom, Estado necessário ou Estado reformável é uma forma de auto-engano. O Estado é, por definição, imoral, ineficiente e injusto. Não existe uma solução coerente que não seja sua total abolição. O Estado não tem outro objetivo real que não seja roubar o trabalhador, ainda que esse roubo tente ser justificado com a desculpa da necessidade de políticas públicas, programas sociais ou qualquer outro discurso de coitadismo. Quem ainda acredita que o Estado provê segurança, saúde, educação ou qualquer outro benefício essencial precisa acordar para a realidade. Se é necessário prover algo de graça para alguém, é porque antes o próprio Estado empobreceu essas pessoas. Empobreceu ao confiscar sua renda, ao destruir sua capacidade de poupança, ao impedir o acúmulo de capital, ao sufocar iniciativas privadas que poderiam contratar essas pessoas, ao destruir suas famílias que poderiam ajudar. O Estado cria o problema e depois se apresenta como uma solução, e nesse processo fortalece apenas a si mesmo e aos seus aliados. O jantar na mansão de Vorkaro não é uma exceção, uma grande novidade que ninguém jamais imaginou que pudesse acontecer. Ele é a própria regra do jogo político. Ele é a manifestação concreta de como o poder estatal funciona quando ninguém está olhando, ou quando todos fingem não ver. Não se trata de um ministro específico, de um banqueiro isolado ou de um partido político determinado. Trata-se de uma estrutura que incentiva, recompensa e normaliza esse tipo de relação promíscua. E não há motivo algum para acreditar que isso vai mudar a curto prazo. 2026 será ano de eleições. Surgirá outro fantoche do sistema com o mesmo discurso e promessas mentirosas. Virão outros ministros com currículos impecáveis e dispostos a negociar. Aparecerão outros banqueiros, outros empresários estratégicos, outros jantares discretos. E a promiscuidade seguirá firme e forte, porque o problema nunca foram apenas os operadores da máquina de roubar. O problema maior é a própria máquina. Enquanto o Estado existir, esse tipo de relação continuará sendo não apenas possível, mas inevitável. Não há código de ética, comissão parlamentar ou reforma institucional capaz de corrigir algo que nasceu corrompido. A única saída real é através da ruptura, pela rejeição consciente da ideia de que precisamos de um ente centralizado para organizar nossas vidas. Pela compreensão de que liberdade, prosperidade e justiça não nascem de políticos, mas unicamente de relações voluntárias, de responsabilidade individual e da eliminação definitiva dessa estrutura que se alimenta do trabalho alheio. Enquanto isso não acontecer, jantares como esse continuarão sendo servidos, e a conta, como sempre, ficará para quem nunca foi convidado à mesa. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!